Boa tarde, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton. Hoje nós vamos fazer uma atividade aqui de matemática, tá? Ela tem essa imagem aí, depois o professor vai colocar a foto. O professor tem a diferença que fiz algumas gravações aqui com caneta, mas essa é a nossa atividade de hoje, o professor vai ler aqui com vocês, tá? Peço que vocês façam com bastante capricho, porque são atividades que nós já realizamos várias e várias vezes as mesmas, só que nesse momento aqui elas estão todas agrupadas, certo? Então nós vamos lá, ó. Vitor vai viajar para a praia. Ele colocou em sua mala 4 bermudas e 5 camisetas. Quantas são as possibilidades dele vestir escolhendo uma bermuda e uma camiseta? Então ele colocou dentro da mala 4 bermudas e 5 camisetas. Quais são as possibilidades? Lembra como que a gente faz isso para descobrir? Nós precisamos fazer o quê? Com o número de bermudas e o número de camisetas. Seria mais ou menos isso, ó. Uma bermuda. E nós temos quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas são as possibilidades? Segunda bermuda. Quantas são as possibilidades? Novamente, 5 camisetas. E assim vocês podem fazer sucessivamente. Nós já aprendemos que tem essa forma de fazer, ou já fazer a multiplicação direta. Vamos lá na questão 2. Rafael colheu 48 maçãs e colocou em uma caixa, organizando em 6 fileiras com a mesma quantidade cada uma. Quantas maçãs ele colocou em cada fileira? Então fala que ele tem 48 maçãs, certo? E ele quer organizar em 6 fileiras. Então ele tem uma caixa lá e ele vai organizar em 6 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pergunta é: quantas maçãs ele colocou em cada fileira, sabendo que são iguais? Então, como que nós fazemos para descobrir aqui? Eu tenho 48 maçãs, eu preciso colocar a mesma quantidade nas 6 fileiras. É uma continha de divisão. Eu vou chegar aqui e dividir por 6, certo? Na questão número 3 fala assim, ó: o ponto A localizado em uma reta numérica mostrada abaixo corresponde a... Veja bem, nós temos uma reta que ela está dividida em 3 partes, correto? Em 3 partes. E a pergunta é: o ponto A, localizado na reta numérica mostrada abaixo, corresponde a que parte? Vejam bem, lembra que a gente, quando faz as atividades com frações, com números fracionados, seria a mesma coisa de a gente pegar uma figura e dividir ela em 3 vezes. Então, a parte de baixo aqui é a divisão, quantas vezes foi dividida, certo? Porém, a parte de cima, então a parte da fração é 1, 2, 3. Onde está localizado a letra A corresponde a que parte? A qual das 3 partes? Veja que foram divididas a reta em 3 partes. Então pensam aí e resolvam. A questão número 4 fala assim: Pedro distribuiu 328 laranjas, igualmente em cada caixa. Quantas laranjas foram colocadas em cada caixa? Então, na questão número 4, ele tem 328 laranjas e ele quer distribuir em 4 caixas. Como que nós vamos fazer para saber quantas laranjas foram colocadas em 4 caixas, pessoal? Continha de divisão, certo? Questão número 5 fala assim: a representação decimal do número meio é... Nós temos as correspondentes aí, as alternativas. 1 sobre 2. O que representa 1 sobre 2? É a mesma coisa de meio, certo? E qual é o meio? Qual que é a metade de um número?
Então, nós temos, lógico, nós podemos fazer uma divisão, ó. 1 dividido por 2. Nós vamos descobrir qual que é a representação decimal. Ele está em fração, nós vamos voltar ele para a representação decimal. Nós podemos dividir ou entender qual que é a metade desse número 1. Quanto equivale o número 1? Certo? Lembrando que nosso sistema é um sistema decimal. Decimal vem de 10, ou seja, cada 10 nós mudamos a casa, certo? A número 6 fala assim: Marco, Celso e Júlia mediram suas alturas. Marco está com 158 metros, 1,58 metros, né, 1,58 centímetros, e Celso está com 1,06 m. Esse 6 é o quê? 1,60 m, porque depois do número nós enxergamos um zero. E Júlia está com 1,55 m. Marque a resposta correta. Então vocês vão analisar aqui o seguinte, ó. Celso está mais alto que Marcos? Então, ó, se Marcos está com 58 e Celso 1,60, ele está mais alto. Marcos é mais baixo do que Júlia, então Marcos com 58 é mais baixo do que Júlia com 55. Júlia está mais alta que os meninos, então ela com 55 está mais alta do que Marcos e Celso. O Marcos está mais alto do que Celso. Analisem a resposta correta, lembrando que nesse caso a altura, quanto maior o número, né, maior a altura, o tamanho, né? Ou seja, quanto maior o número, maior o tamanho aí dos meninos. Número 7 fala assim: observe a reta numérica mostrada abaixo. Então nós temos a reta numérica aqui, 0 iniciando 0, 1, 2 e o 3. Qual número abaixo pode ser representado no ponto B? Vejam bem. No ponto B, nós temos A, B e C. Se nós sabemos que o nosso sistema é decimal, então nós entendemos que aqui na reta ela vai mudar o seguinte, ó. Ela está em 0 aqui e ela começa 1, 2, 3, 4 até chegar no número 1 aqui, ela tem 10. Tem 10 números aqui, antes de chegar no número 1, completar o número 1 inteiro. Então a pergunta é, e a letra B, a letra B na reta, o que ela corresponde? Vejam aqui mais ou menos onde elas estão e vocês vão encontrar a resposta correta. Lembrando que dentro desse espaço do 0 até 1, tem 10 pontilhadinhos aqui, como se fosse não, aliás, é a mesma coisa da nossa régua. Então nós temos 10, aqui vai estar separado diferente porque não está acompanhando a régua, mas é como se a gente tivesse 10 pontos. Se você pegar a sua réguinha aí, você vai ver que aqui tem 10 pauzinhos até chegar no número 1. Então analisem aí e coloquem a resposta que vocês acharem mais correta. Questão 8. O resultado de 32 vezes 18 não tem muito o que falar aí, né, pessoal? Ó, 32 vezes 18. Só lembrando, faz o primeiro cálculo da direita para a esquerda. Depois que acharem os dois números aqui, maisinho, ó, sinalzinho de mais, e continua. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Passa o traço e façam a soma, para não se atrapalharem. Número 9 fala assim: um pentágono e um polígono de 5 lados. Então já está falando que o pentágono é um polígono de 5 lados. Se já está falando, nós só vamos o quê? Encontrar. E para encontrar nós precisamos só somar os lados. Qual das figuras abaixo é um pentágono? Então nós vamos contar. Quantos lados tem a figura A? 1, 2, 3, 4. Se são 5 lados, então não é a letra A. E assim vocês vão contando até encontrar qual que é o pentágono aqui de 5 lados. Observe na pirâmide de base quadrada representada abaixo. O número de vértices, faces e arestas são respectivamente. Quando fala respectivamente, nós temos que encontrar elas aqui na sequência. Então, quais são as vértices?
Lembra que as vértices é o encontro das arestas, ó. Ó, o professor já facilitando, ó. Lá atrás tem uma também que a gente não enxerga. E qual que é as faces? Então a face nós vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 faces. E as arestas? Quantos são os encontros? 1, 2, 3, 4. Soma com os encontros de lado e vocês vão encontrar. Encontrou o vértice, depois encontrou as faces e a aresta. Quais que são, respectivamente, na sequência. Lígia comprou 1,5 kg de café e 2 kg de açúcar. Quantos quilogramas ela comprou ao todo? Então nós vamos lá. Ó, ela comprou 1 quilo. 1,5 kg. Espera aí, professor, e agora? Eu não sei. 1 quilo é a mesma coisa de 1.000 gramas. Então meio quilo vai ser a mesma coisa de 500 gramas. E ela comprou 2 quilos de açúcar. Se 1 quilo de açúcar é 1.000, 2 quilos é 2.000, que é o dobro, né? Então é só fazer a sominha aí e descobrir. Na questão 12 fala assim: em qual dos moldes abaixo podemos montar uma pirâmide de base quadrada? A dica é procurar a base e encontrar a base quadrada. Simplesmente assim. Qual das bases tem a base quadrada? Júlia comprou um sanduíche por R$ 6,50 e um refrigerante por R$ 2,75. Quanto ela gastou? Então nós só temos que montar a continha, ó. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. E descobrir quanto que ela gastou. Pedro começou a fazer suas lições 9 horas e 10 minutos e terminou 12 e 17 minutos. Quantos minutos ele usou para fazer a lição? Então nós vamos lá, ó. Aqui nós temos horas e nós temos minutos. Ele começou 9 horas e 10 minutos. Nós podemos contar continuando aqui, ó. 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. E o 17 minutos a gente coloca aqui. Quantas horas que deu? Ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas. 1, 2, 3 horas, certo? Porém ele quer em minutos. Quantos minutos tem 1 hora, pessoal? Lembra? 60 minutos. Então aqui vocês vão encontrar as 3 horas, multiplica por 60 e faz a subtração dos 17 minutos que ele demorou para levar no quanto ele tinha começado. Então 17 tira 10 aqui, ó, porque ele acabou 17 minutos, ele tinha começado com 10. Tira, fica 7 minutos. Aqui não precisa multiplicar, tá? Multiplicação só é aqui, ó. Não é 3 horas, ó. Começou 9 horas, aqui deu 1 hora, 10, 11, 12. Então ele usou 3 horas para terminar, certo? Então você multiplica por 60 minutos e depois soma mais os 7 minutos. Tô meio bagunçado aqui. Questão número 5 fala assim: uma escola pretende inscrever seu time de futebol juvenil para participar do campeonato. O valor da inscrição está apresentado na tabela abaixo. Então nós temos aqui a categoria, inscrição e número de abertura de campeonato. É só interpretar aqui. Ó, infantil, até dia 25/8 vai pagar R$ 70. Na abertura do campeonato, R$ 80. O juvenil, 35 até dia 25 e 40 na abertura do campeonato. Sabendo que a escola vai se inscrever na abertura do campeonato, qual o valor pago? Então, se ela vai se inscrever aqui, qual que é o valor pago? Então, analisem aí. Boa tarde, meus alunos. Um abraço, professor. O professor está à disposição. Qualquer dúvida, o professor está aqui para tirar as dúvidas, tá? Caprichem nessa atividade, façam com carinho e boa sorte.